Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é regressão da memória no plano espiritual. Esse assunto está no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert. Esse tema é muito interessante, tá? Porque, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, muitos espíritos, quando desencarnam, mediante o despreparo da vida espiritual, eles perdem a memória por várias razões, certo? E quando eles são resgatados pela equipe espiritual, muitos deles precisam passar por um processo de regressão da memória para que eles se lembrem de certos fatos que foram importantes, certo? Que lembrem do que são, de quem são, de onde estão, certo? Devido a uma série de situações, tá? Às vezes tiveram um corpo físico danificado na hora do desencarne, às vezes por motivo de revolta, eles fragmentam a memória e eles só se lembram de uma parte de certas coisas, certo? E então, por conta disso e diversos outros fatores, eles precisam passar por tratamentos espirituais para que eles possam recobrar a memória diante da sua própria vida, certo? Para que isso possa auxiliá-los em reencarnações futuras. No livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, conta-nos a história de Camilo Botelho, em que ele passa por um processo desse de regressão de memória. Isso acontece porque, de uma forma precipitada, ele tira a sua própria vida. E quando ele chega ao plano espiritual, ele passa por situações extremamente difíceis, certo? E ele tem uma parte da sua memória totalmente fragmentada. E o livro conta que quando ele é socorrido pela equipe, tá, dos Legionários de Maria, para quem não sabe, para as pessoas suicidas, é a equipe de Maria, certo, que cuida dessas pessoas no plano espiritual. Então, quando ele é socorrido e levado para assistência, os mentores entendem que é necessário, tá, que ele passe por um processo de regressão de memória para que isso auxilie no seu processo de cura, certo? Então, isso acontece por várias causas, como eu já citei anteriormente. Mas também nós temos um outro tipo de regressão de memória, que é dentro da sessão mediúnica. E é muito interessante porque quando os espíritos, principalmente os obsessores, mas isso acontece também com vários outros espíritos familiares, certo? Espíritos que estão em sofrimento, muitos desses espíritos que chegam nas sessões mediúnicas, eles têm a sua memória fragmentada. Principalmente no caso dos obsessores, eles praticamente eles só se lembram do seu projeto de vingança. Mas muitas vezes eles acabam esquecendo família, eles acabam esquecendo locais de alegria, de felicidade que já viveram nas suas encarnações. Então, quando o doutrinador pega um espírito desse tipo, orientado pela equipe espiritual, certo? É feito o processo de regressão de memória. Porque é tão peculiar essa questão que muitos obsessores, eles só se lembram de quando foram feridos, mas eles não lembram de quando feriram, certo? Eles não lembram de quando eles também foram algozes e também não lembram dos seus dias felizes. Então, eles precisam passar por esse processo de memória que a equipe espiritual coloca na frente deles uma espécie de telão fluídico em que passa o filme da vida deles. E eles se reconhecem naquela situação, mesmo que estejam em corpos diferentes, mas eles se reconhecem, tá? Naquelas situações e eles começam a relembrar que mesmo diante de suas dores, mas também houve coisas boas nas suas vidas e também lembram que ninguém é vítima de nada. Então, com a regressão de memória, o espírito tem a capacidade de ver o começo do seu problema, sabe? O início da sua queda. Ele tem a oportunidade de entender como tudo aconteceu e ele consegue, então, perceber qual é o seu papel dentro dessa história. Isso não acontece só com obsessores, tá? Às vezes, também, alguns parentes desencarnados, eles chegam, né, alguns familiares, e eles perdem determinada parte da memória. Muitas vezes, nas suas manifestações, eles só lembram de algo específico, tá? Então, na sessão mediúnica é feito esse trabalho exatamente para auxiliar esses irmãos a saírem da monoideia e eles possam, então, recomeçar suas vidas. Mas aqui no plano físico, para nós encarnados, nós temos também a terapia de vidas passadas, a TVP, tá? Que trata-se de de arquivos da nossa memória que muitas vezes estão fragmentados e que estão ressonando
ressoando, na verdade, na nossa atual existência. Então, alguns traumas e medos que você passou na sua outra vida e que às vezes ela está ressoando aqui nessa existência. Então, a TVP, que é uma espécie de regressão de vidas passadas, é uma espécie de tratamento em que auxilia você encarnado a entender determinados traumas, determinados medos. E aí, a terapia de vidas passadas, ela consegue colocar esses nossos arquivos, essas nossas lembranças que estão, digamos que fora do lugar, ressonando na nossa atual existência, para que a gente consiga viver a atual existência sem a interferência das lembranças de vidas passadas, certo? Então, a TVP tem conseguido resultados incríveis para determinadas pessoas que têm conflitos psicológicos, que têm traumas, que têm determinados medos, que não sabem de onde, determinadas travas em suas vidas atuais, tá? Que são repercussão de situações de vidas passadas. Então, são tratamentos que a gente, encarnado, a gente pode fazer e a gente pode conseguir ótimos resultados, tá? Para que a gente consiga entender determinadas coisas que acontecem na gente. Muitas das situações que nos prendem, que são empecilho ou que são dificuldades na nossa vida atual, elas são repercussões de vidas passadas e que precisam, então, de determinado tratamento específico. E a TVP, nesse aspecto, pode ajudar bastante. Esse era o tema que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui seus comentários, curtam, compartilhem para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Beijo!